Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Recomeçar com Ana Paula Tomazini. Lúcia Pompeu e Marli Ferreira. E juntas nós somos o Pode Recomeçar! Uhul! É isso aí! É isso aí, é com grande alegria que nós estamos aqui hoje com uma história incrível. Gente, prepare o lenço, prepare as emoções, porque essa história da nossa amiga é boa, né, amiga? é boa, é muito boa. É boa, mas que bom que é esse, né? Eu não sei se é boa pra rir ou se é boa pra chorar. Mas é uma história de superação, uma mulher incrível. Ela é nossa amiga, mas nós admiramos ela cada dia mais. Se supera a cada momento. E hoje nós vamos estar não somente com uma amiga, mas uma escritora que escreveu um livro no momento mais difícil da sua vida. É uma mãe, uma empresária, uma mulher de sucesso, uma mulher que se reinventa a cada dia e nos ensina com o seu exemplo de vida. Marli Ferreira! Uau! Depois dessa apresentação, eu já não sei nem para que lado que eu começo. Pelo começo. Pelo começo. Pelo começo. Então, nós estamos aqui com propósito, né? Nós temos um propósito. Sim. E esse propósito é levar pessoas a recomeçar, partindo de nós mesmas. Então, hoje eu trago um pouco de minha história aqui e com uma das minhas amigas que aqui estão. Na verdade, nós fomos forjadas na dor, no sofrimento e na decisão de continuar em frente, né? Eu, depois de 20 anos de casada, ó, tô até meio nervosa aqui. Depois de 20 anos de casada, e bastou uma ligação para afetar a minha vida de uma maneira profunda. Eu estaria perdendo ali o meu esposo num acidente aéreo. Meu esposo, ele faleceu, né, no nosso próprio avião. Ele tinha comprado essa aeronave justamente para passar mais tempo com a família, mais tempo em casa. Mas, né, a gente sabe que nós não temos o poder de controlar muitas coisas da nossa vida. Não temos o poder de controlar a vida das pessoas. Não temos o poder de controlar, muitas vezes, nem a nós, nossas próprias vidas. E nessa manhã de segunda-feira, agosto de 2020, eu perdi a meu esposo. Naquele momento em que eu recebi essa ligação da queda dessa aeronave, eu ainda acreditava que meu marido estava com vida, porque as notícias nos jornais falavam de apenas um corpo. Então, nós fomos em direção ao acidente, né, que foi ali na região de Nobres, acreditando que teria sobreviventes ali. Quando nós chegamos, eu e meus enteados, quando nós chegamos ali, eu me deparei com uma cena de um filme de Hollywood. Com luzes, com corpo de bombeiros, com polícia, com Politec, com tudo que vocês possam imaginar. Eu fui de encontro à dor. Eu saí da minha casa naquela manhã de segunda-feira para ir segurar de uma forma concreta a dor nas minhas mãos. E ali eu deparei com a vida que eu estava prestes a carregar de agora para frente e deixando para trás a vida que eu tinha. Naquele momento de dor ali, começava a surgir uma nova Marli. Porque essa Marli, ela tinha duas opções. Ou se entregar à depressão, ou se entregar à tristeza, ou se entregar à revolta, ou tomar nas suas mãos a responsabilidade, enxergando a sua realidade. Eu uso muito esse termo de encarar a realidade. E eu acho que isso vale para mim, vale para todas as mulheres aí que estão viúvas, que estão separadas, que estão divorciadas.
encarar a sua realidade. A minha realidade naquele momento ali era a realidade de dor. Era a realidade de tristeza, de angústia, de incerteza. Porque é isso que a notícia, quando ela vem pra gente, ela traz. Mas quando você chegou no momento ali daquela cena, porque tem aquele primeiro momento, né, da notícia que você recebeu, você tem que tirar forças para enfrentar aquele momento, você chegar ali no local, o que que você sentiu naquele momento? Só desespero. Eu senti desespero. Na verdade, eu acho que nesse primeiro momento, é como se nós estivéssemos, como que eu posso dizer, anestesiadas. Porque você sabe que é real, mas parece que você está vivendo um pesadelo. No meio de um pesadelo. É real, é nítido, mas parece que é um pesadelo. E o pior de tudo, esse ainda não é o pior. E quando você volta para casa, e aí no outro dia eu ainda tinha que ir no Instituto Médico Legal para reconhecimento do corpo. Então, na verdade, você volta para casa vivendo um filme de terror. Porque é um processo que se segue durante a noite toda. Eu acho que foi uma das piores noites da minha vida. Porque o dia seguinte não amanhecia, não chegava. Então, no outro dia, foi todo o processo que a gente conhece, que é o cartório, que é atestado de óbito, que é toda essa parte burocrática, que é uma parte muito difícil, que aí parece que a gente vai caindo e na gente, né, você vai tomando pé da situação e vai falar, gente, aconteceu comigo mesmo. Gente, a minha casa realmente foi assolada. Aí você vê seus filhos sofrendo, você vê que a dor realmente ela entrou dentro da sua casa. Aquilo que a gente vê nos filmes, contando na TV, né, pessoas passando por momentos difíceis, por dor, você descobre que agora você é protagonista dessa história. Então, assim, a gente não sabe se nós estamos sendo acolhidas de verdade ou se são os curiosos que querem notícias, né? Porque nessa hora que os jornais noticiavam a notícia da morte do meu marido, pessoas curiosas, elas ligavam para saber se o avião tinha seguro, se o avião estava em manutenção. Então as pessoas elas ignoram a sua dor. Então elas ignoram a pessoa, o ser humano que nós somos, sabe? Então você vê que o ser humano nessa hora ele perde o valor. E eu só sei que o dia seguinte, como eu tinha dito aqui agora, foi o pior. Ele foi assim terrível porque é a hora que a sua ficha começa a cair. E aí a parte do cemitério, você vai, deixa seu esposo lá e você volta para casa. Essa hora que você volta para casa, é a hora que você perdeu realmente ali. Até anotei aqui para eu não esquecer. É a hora que você fala, eu perdi. Eu não sou mais a pessoa que eu era. Eu queria até te fazer uma pergunta assim um pouco difícil, mas que talvez outras pessoas estão passando ou passaram por isso, né? Você disse que você foi no local e quando você foi no local você viu o corpo ali do seu esposo ali ou no IML? Você teve que presenciar? Não, na verdade, ou você não passou por esse... eu não passei por isso porque na hora que eu cheguei nesse local, a polícia ela não deixa você ver. Ela leva todos, é como um acidente normal. Uhum. Ela pega todo mundo ali e leva para o ML, você não participa disso. Então, ela leva para o reconhecimento de corpo. Aí ele fala, olha, amanhã, tal hora, as vítimas estarão lá para serem reconhecidas. Só que eu não precisei passar por isso. Você não precisou ir no IML, Porque não. as pessoas que estavam juntas, elas já tinham passado pelo ML e já tinham feito o reconhecimento de corpo. Então, com a identidade, eu consegui fazer isso. Que bom, né? Porque, assim, é bom a gente falar sobre isso um pouquinho, porque tem muitas pessoas que passam por esse reconhecimento ainda, né? Precisa estar lá. Então, imagina o tamanho da dor que você vive por viver toda essa experiência da notícia
E ainda precisar reconhecer o seu ente querido. Sim, sim. Verdade. Mas como eu estava falando disso, dessa dor também, a fase de você voltar para casa, né? Que, assim, passa por essa dor aí toda, mas a dor de voltar para casa no primeiro dia. Essa dor de você chegar em casa, a primeira noite da sua cama, vazia, que ali eu acho que é pior, Paula. Porque quando você está nesse meio de reconhecimento, de estar ali, tem muitas pessoas do seu lado, pessoas ali te ajudando, pessoas te assessorando. Mas quando você vai para a sua vida, a vida que é sua, sabe? A vida da intimidade do casal, essa aí ninguém vive por você. Quando você vai para a vida que você tinha ali, ó, de escovar os dentes juntos, de estar ali junto um com o outro ali, guardar uma roupa. O barulho do quarto. O barulho do quarto, o som do quarto do casal. O som do quarto do casal, ele silencia quando você volta para casa, depois de enterrar seu cônjuge. E isso vale para homens, vale para mulheres, silencia. Então, assim, além de lidar com todo o processo burocrático, você lida agora com a mudança que a sua vida ela está passando. E essa mudança, gente, ela é nítida aqui no processo nosso, na nossa mente, na nossa cabeça. Porque quando você chega em casa, você não tem mais a segunda pessoa para ocupar o lado da sua cama. Sentiu o abraço, sentiu o aperto de mão. Você não tem mais aquele diálogo que acontecia a nível de cônjuge. Sabe aquelas noites que o casal ele vai ter aquele momento da intimidade dele? Aquela conversa que só existe a nível de cônjuge? Que só existe a nível de casal? Que é aquela conversa que um guarda bem guardadinho. E quem não sai dali? Morreu, Paulo. Ali você sabe que você não vai ter mais isso. E ali você sabe que você não vai ter mais o beijo. Ali nessa hora você sabe que você não vai ter mais o abraço. Ali você sabe que você não vai ter mais o calor do corpo dele. E ali você sabe que muitas das responsabilidades elas vão recair sobre você. Então, assim, é um conjunto de perda que é uma atrás da outra que não dá para mensurar aqui. Eu sei que vocês entendem do que eu estou falando porque vocês vivenciaram isso também. Sim. Mas assim, falta apoio, falta carinho, falta o calor do corpo. E eu me lembro que um dia, logo nos primeiros dias quando eu conheci a Paula disse assim, o meu corpo, porque nós temos necessidade. Sim. A Paula disse assim, meu corpo gritou de saudade do meu marido. De saudade de um abraço. Então, quantas saudades? Abraço, apoio, Sentimento de proteção. sentimento de proteção, um momento de dificuldade, escutar aquela palavra amiga. Nós perdemos muito, gente. Em algum momento você achou que você não ia dar conta? Achei. Muitos momentos. Como eu falo para vocês. Até nós brincando, né? Uhum. Que a gente está aqui hoje. O podcast nosso é uma realidade. Mas a gente não entende muito que a gente só acordou para entender que nós temos um podcast depois de a gente estar nele. Porque pegamos 3 mulheres sofridas, 3 mulheres destroçadas e falamos que vamos ajudar as outras. Então, assim,
Eu lembro de um dia que eu liguei até pra Paula. A Paula acho que é a nossa confidente aqui, né? Eu liguei pra Paula e eu chorei. Eu tava tentando recomeçar, tinha viajado com as minhas meninas. Eu tinha postado uma foto com elas. Eu e as duas meninas, nós três. E uma pessoa de fora falou, não, mas... Ela fez uma crítica, querendo dizer assim, mas pra que vocês estão de biquíni? Quis dizer assim, não, mas vocês estão se mostrando. Ele foi a primeira vez que eu consegui viajar com elas. Primeira vez que a gente saiu assim, da Pegar um ar dor, novo. pra pegar um ar. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu liguei pra Paula e a Paula falou pra mim. Ela mandou, ela falou, olha, vou fazer assim que vocês vão entender. E assim eu fiz. Muitas vezes, gente, muitas vezes, eu achei que eu não fosse dar conta. Por isso que eu falo pra vocês que esse recomeçar aqui, ele fala primeiramente com a gente. Com a gente. E eu acho interessante, assim, voltando nessa pauta, porque muitas mulheres, elas estão sofrendo e sofrem, não só pela perda, mas por essa falta de acolhimento, de empatia, né? Aquela pessoa podia ter um olhar diferenciado, né? Um olhar de, olha, meu Deus, que legal, vocês saíram, que bom. Mas a pessoa, ela olhou para aquela cena e ela viu o que realmente incomodou ela, mas ela não teve noção da força que foi necessário ser feita para você viajar com o filho, para você ir para um shopping novamente, para você voltar a sentir vontade de viver. Porque quem passa pelo luto sabe que é uma força imensa você sair, fazer qualquer tipo de atividade fora aquele lugar de lágrima, de dor, de sofrimento. É um esforço muito grande. E aí alguém olha para você e pelo olhar, ele julga você conforme o que ele pensa e o que ele é. Então, eu vejo que, né, eu tenho aprendido muito, né, nessa viuvez. Eu tenho aprendido muita coisa. E uma das coisas que o doloroso de perder é ainda o julgamento que nós sofremos, e principalmente a mulher. Não estou desmerecendo os homens, não estou dizendo que eles não sofram, mas a mulher, ela tem um preconceito imenso. É assim, se você recomeça, você não gostava do seu amado, É isso né? mesmo. Se você não recomeça, você morreu com ele. Que absurdo. E são várias situações. Se você sorri, nossa, como está feliz, está sorrindo. Se Tá você muita alegria. tá muito Alegre. alegrinha, é uma coisa que se você não se autoconhecer, você não vai, você não sai do lugar, você não se dá o direito de ser feliz. E naquele momento que a Marli me relata aquilo, eu como viúva, meu coração despedaçou, porque eu falei, como assim, né? Manda aquela pessoa Aquele lugar. para aquele lugar, porque só quem está vivendo uma dor e está lutando para sair desta dor e recomeçar, sabe o quão é difícil, gente. Cada movimento, ele exige muita energia. Ele exige muita força, muita coragem. Porque assim, gente, você tinha uma vida. De repente, agora, o mundo assusta. Porque a gente não sabe. Nós não sabemos o que vai ser de nós no outro dia. E o que me machucou muito, e eu sei que pode machucar muitas pessoas, né? A gente está falando aí para pessoas... Falando da necessidade de recomeçar, é que elas não esperem muito dos outros. Porque às vezes vai vir frustração nisso. Porque às vezes, Paula, Lúcia, a pessoa vai esperar demais uma ajuda e essa ajuda não vai chegar. Porque as pessoas, elas não sabem o tamanho da dor que você passa. Elas não sabem aonde está o calo no seu sapato. Então elas olham e veem, por exemplo, mulheres como nós aqui, esforçadas, sorridentes, mas elas não sabem o que está por trás de tudo que nós passamos, as nossas noites de choro, as nossas noites de oração para que Deus nos dê força, para que Deus nos sustente. Os filhos chorando nos nossos braços. Exatamente, toda a responsabilidade. As pessoas não sabem. Então, muitas vezes, elas vão saber resolver nosso problema como? Falando. Se eu fosse a Paula, eu faria dessa forma. Se eu fosse a Lúcia,
Eu faria isso porque a Lúcia tem uma vida boa, a Marli tem uma vida maravilhosa. Então, na verdade, resolver o problema do outro falando É fácil, é né? fácil. Mas eu quero ver estar calçando os sapatos dessa pessoa todos os dias. Então, assim, o que que aconteceu? Muitas vezes eu percebi que a ajuda não viria. E de repente de pessoas que eu estive ali do lado, pessoas que eu ajudei, pessoas que eu, né, estive Você do lado, que eu esperava. esperava, eu não tive esse apoio emocional, esse apoio de saber, por exemplo, como é que você tá. Porque assim, gente, existe uma palavra. Ou você é grata, ou você não é. Não existe como eu ser grata com você, por você hoje e amanhã eu vou dizer, não, eu não sou mais grata. Não existe ex-grato. Ou você é ou você não é. Mas o fato é que a gente tem que trazer para cá é que assim, a nossa vida ela não pode depender das pessoas. A decisão mesmo desse recomeçar, a decisão de ir para cima, ela tem que partir de nós ou de você que está nos vendo, porque se você esperar pelo outro, esperar principalmente pessoas próximas a você, e de repente você vai se decepcionar, você vai se frustrar por uma palavra que não chegou, por um apoio que não veio. Então, o que que eu aprendi com isso, nesse recomeçar, nesse processo? Não reclamar das pessoas que, por exemplo, não me estenderam as mãos, que não me deram apoio, ou que não me trouxeram essa palavra. Mas, assim, agradecer por aquelas pessoas que Deus mandou. Porque Deus vai mandar pessoas, Deus vai mandar gente, Deus vai mandar pessoas que, de repente, vão surgir, No nosso caso, no foram nosso caso, pessoas novas, né? Não foram novas. aquelas do passado, Não não. Foi foram. justamente as pessoas novas que nos apoiaram. E eu não canso de falar aqui da Viviane, por exemplo. Viviane, gente, uma pessoa que tem abraçado viúvas aí, mulheres com perdas, pessoas que passaram a fazer parte da vida dela depois da perda. Então, o que que eu aprendo, Paula, Lúcia, aqui, com tudo isso, assim, falando? Que eu passei a agradecer a Deus pela ajuda que chegou, sabe? Pela aquela pessoa que apareceu na minha vida Não e... ficar reclamando do que Não, não fez, né? Eu acho interessante não. nessa fala aqui. E assim, uma coisa, hoje a gente conhecendo a história da Marli, né? Que é uma história muito forte. É, uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco é sobre como era a sua vida, porque você era uma mulher cuidada, você tinha um marido, e de repente você virou essa mulher que virou a provedora, a mulher que teve que estudar uma área em frente. Fala um pouquinho pra gente disso, porque às vezes a pessoa olha assim, nossa, igual você falou, a Marli tem uma vida boa. A Marli, né? Agora, quem acompanha ela sabe, gente, né? Ela tá no meio do garimpo, lá, com No meio bota, da lá, na lama, com lama. bota. Conta pra gente um pouquinho dessa realidade que é a sua vida, porque as pessoas, às vezes, elas têm aquela visão errada das redes sociais, que, lógico, a gente tem um momento, a gente gosta de estar bonita, de se arrumar, mas tem uma vida real aí que é enfrentada todos os dias na estrada. Antes de eu falar nessa Aham. parte, eu vou falar uma coisa. Eu e a Lúcia, a gente é mais, vamos dizer assim, nós somos mais normais, né? A Paula, ela é toda do batom cor-de-rosa, Das cores das, vibrantes. das cores vibrantes. E a Paula um dia falou assim pra gente: se a gente tiver que chorar, nós vamos chorar pra Deus. Mas nós vamos mostrar o que há de mais bonito nosso. Porque muitas vezes as pessoas elas não vão estar preocupadas com a nossa dor. Então, assim, eu aprendi com vocês que, assim, não importa, gente. Tô sofrendo, eu tô lutando. Eu tô sofrendo e tô mostrando o meu lado firme ali e falando para quem realmente se interessa em escutar a minha dor, meus lamentos. Então, assim, primeira coisa, eu vou falar aqui desse livro. Esse é um livro, gente. Quando eu fiquei viúva, primeira coisa que eu fiz, quando eu sabia que uma pessoa tinha ficado viúva, eu já ia entrevistar essa pessoa. E eu perguntava para ela, e aí, como é? A Paula foi uma entrevistada minha. Tanto que tem a fala da Paula aqui nesse livro. E eu perguntava, o que não fazer? Como recomeçar? E aqui as mulheres, elas diziam assim para mim,
Encare a sua realidade. E isso não vale só para você que está divorciando, que está ficando viúva. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Porque a partir do momento que você encara a sua realidade, você fala assim, peraí, meu marido não vai voltar. O meu marido não vai voltar. Sabe, ele não vai mais estar aqui para fechar a porta à noite, para fechar a janela à noite, para segurar minha mão, para me dar o abraço, para trazer o cafezinho no final de semana, né? Na cama. Não vai estar mais. E isso é porque você não gosta? Não. Isso é questão de sobrevivência. Isso é questão de você sobreviver. Porque a partir do momento que você fica muito fantasiando, ou ai meu Deus, o que eu tinha, eu não tenho mais, você vai entrar numa depressão. Então, assim, quando eu comecei a enxergar que eu precisava agir, que eu precisava ir para frente, muitas vezes eu chorei nos pés do Senhor. Eu chorei mesmo nos pés do Senhor. Falei, Senhor, me capacita, Deus me capacita. E chorei e clamei a Deus, muitas vezes, sozinha, na madrugada. Só que isso ninguém sabe. As pessoas, elas não sabem. Porque elas querem ver aquilo realmente que elas querem enxergar. Então, elas não sabem o tamanho da nossa dor para chegar aqui. Elas não sabem o sofrimento que eu passei para chegar onde eu cheguei. Então, naquele momento, eu tinha uma vida muito boa, Paula. Era um sapato alto, era um salãozinho todo final de semana. Roupa nova, Roupa nova. uma joia. Presenteada pelo marido. Minha vida era muito boa. Então, assim, depois que meu marido faleceu, eu e meus enteados, nós tivemos que abraçar a empresa. Nós tivemos que lutar juntos. E é mais uma coisa que eu digo, que no momento de dificuldade, tem que ter união. E às vezes, no momento de dificuldade, o que as famílias fazem? Elas começam a brigar por causa de dinheiro, por causa de posses e aí elas perdem. Porque aonde não tem união, não tem vitória. Então, assim, o que aconteceu com a gente? Eu fui para a estrada, eu realmente botei uma botina no pé e fui para a estrada. Fui para a estrada, fui aprender a vender equipamento, coisa que eu nunca tinha feito. E você, muitas vezes, não entende o tamanho da sua força até você precisar dela. Você não entende o tamanho do seu potencial até você precisar buscar forças. E aí você vai encontrar suporte da parte de Deus e você vai encontrar a força que Deus colocou dentro de você para lutar. Então, às vezes, eu digo, na maior parte desse tempo, eu não olhei para a dificuldade. Eu passei a acreditar que ia dar certo. Eu passei a acreditar que eu ia vencer. Então, eu continuei a lutar, eu continuei na estrada, sabe, de final de semana sozinha no hotel. Então, assim, eu enfrentei realmente dificuldades. Muitas vezes eu me tranquei, chorei. Me lembro uma vez que você contou na questão da venda das máquinas, né? Que você uma vez entrava no banheiro e falava, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não sei fazer isso, Jesus, e agora? Verdade. Ou seja, você teve que aprender do zero, né? Algo que do zero você não sabia. Né? E muitas mulheres, eu creio que hoje elas também têm a dificuldade de recomeçar do zero. Né? Pela, às vezes, falta de oportunidade. Mas, no seu caso, desde do começo, eu me lembro muito bem. Eu falei, meu Deus, realmente foi um recomeço do zero. Né? Porque você não era aquela pessoa que você estava junto com ele ali. Não. Mas você teve que aprender a fazer uma coisa difícil, que é venda, né? A venda a gente sabe que não é fácil. Exatamente. Eu falo que... acho que... quando eu olho para essa palavra recomeçar, gente, ela casa assim no meu coração, sabe? E ela encontra assim um
um lugar no meu coração, porque você não pode olhar para o que você perdeu. Porque quando você olha para o que você perdeu, você olha, por exemplo, no shopping, quando você passa, você vê aquelas famílias ali. Não é que a gente sente inveja, mas a gente olha para muitas coisas que nós poderíamos estar vivendo hoje que não conseguimos viver. Então, assim, nesse momento, Lúcia, que eu falava com Deus, eu só pedia força para Deus para conseguir. Pedia forças para Deus para aprender, para Deus me capacitar, para Deus me ajudar, porque tudo era novo. E não é só novo, é novo na parte de aprender a lidar com uma profissão. É novo porque você não tem a proteção. É novo porque você não tem o apoio, porque você não tem o amor, você não tem... É novo por um monte de coisas. E a gente descobre habilidades, né? E a gente descobre habilidades. Então eu digo que Deus, ele pega, gente, histórias como a nossa, de dor, de sofrimento, e Ele une propósitos. Porque assim, quando eu fiquei viúva, a primeira pessoa que eu quis conhecer foi a Paula. Eu falei, gente, eu lembro como se fosse hoje lá na nossa sala, lá em casa. E a Paula ali sofrida. E eu acompanhei muita coisa que a Paula passou também. Eu sei que ela vai contar isso no próximo. No próximo. Né? E eu pude acompanhar a Lúcia também. A Lúcia tinha perdido o André tinha uns 3 meses. 3 meses. Eu sei que uma pastora deu o meu número para a Lúcia. Eu fui falar para a Lúcia, olha, um dia Deus vai te usar muito ainda. Aí não foi muito bem vista, não. Falei para a Lúcia, um dia Deus vai te usar muito ainda para ajudar mulheres. A gente ri porque... Para falar dessa sua dor, para acalmar outros corações, para acalmar pessoas que passar por essa perda, por esse sofrimento, né? Gente, quase que eu apanhei. Quem é essa? Minha amiga me perdoa. Quase que eu apanhei. Então, assim, eu creio que Deus, ele tem um propósito, né? Nós estamos aqui hoje. Eu acho que é interessante a gente falar, né? Não te cortando. Por favor, fala aí. É interessante a gente falar referente à situação da Lúcia, né? Porque nós estávamos nos conhecendo e a gente estava chagada de dor. Só que a Marli, ela tem algo assim fantástico, que é dela. Ela consegue buscar, porque imagina, gente, escrever um livro, e esse livro já ajudou muitas pessoas. Pode adquirir seu livro, por favor, né? Fiquei viúva e agora. Ela pegou a dor dela e transformou isso em um livro, pesquisando, escutando, falando com pessoas. Quem vai pensar isso no momento de sofrimento e dor? Então, assim, eu falo que ela tá à frente, né? E aí ela vem pra Lúcia chagada de dor, de um relacionamento de tanta união. E a Lúcia queria o marido dela. E ela falou, você tem que ajudar pessoas. Ela falou, ajudar o quê? Tô conseguindo me ajudar, né, amiga? Me ajudar. E aí eu fui, né? Na hora que ela me chamou, eu já fui disposta a estar lá. E começou a nossa amizade. Porque é importante a gente falar como começou tudo isso, né? A Marli conhecia o meu esposo. Trabalhou para eles, né? E gerou uma amizade. Só que eu conheci a Marli por nome. A Marli, né? E falava do esposo e aquela coisa toda. Mas eu não tinha uma convivência. E aí meu cunhado, eu me lembro, não vou esquecer, eu tava no Shopping Estação. E aí meu cunhado me ligou, eu tava na praça de alimentação, meu celular tava oscilando. E ele falou assim, olha, alguém quer te ligar e eu posso passar seu telefone. Só que eu não entendi que era ela. E naquela hora que eu tava... Foi o primeiro passeio nosso no Shopping Estação, que eu saí com as minhas filhas. E aí, quando eu estou descendo a escada, o telefone toca e ela falou, oi, Paulinho, eu sou a Marli da Rap Kids. Tal. Eu achei, por ela conhecer o rei, de que, na verdade, ela tava dando os pêsames apenas, né? Uhum. E aí, em seguida, eu me lembro até hoje, eu tava na escada rolante,
e as minhas filhas do meu lado. E aí, quando ela falou, você sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, não sei. Eu não sei por quê. Porque, na verdade, eu não estava vendo nenhuma notícia negativa devido à dor que eu tinha passado recentemente. E ela falou assim, eu perdi meu esposo. Gente, naquela hora parece que a gente era... Eu conheci ela há anos. Porque eu passei mal, eu vi um banco na frente, minhas meninas olhou, eu tava pálida. Foi mesmo. E eu falei assim, o quê? Eu falei, como assim? Aí ela falou assim, o avião dele e tal. E começou a falar, você vem aqui, era muito tarde já. Eu falei, no outro dia eu vou ir na sua casa. E foi uma ligação muito forte, porque eu passei mal. As minhas mães, a senhora vai conseguir dirigir? Porque eu falei, não é possível, meu Deus. E a gente teve esse primeiro contato ali, e foi assim, muito aberto, né, amiga? Muito natural. E aí, a gente estava, porque essa mulher não para, gente. Ela fez, não sei, um almoço na casa dela para todas as viúvas. Eu falei que ela é incrível. Ela fez um almoço e ali para partilhar as nossas dores. E eu dei o meu testemunho. E a Lúcia estava. Verdade. E aí a Lúcia me achou no YouTube, né, amiga? Que eu fiz um testemunho no canal do YouTube. E ela me mandou mensagem, não sei quem te deu meu telefone, não lembro na época se eu tinha colocado. Foi Viviane. Não lembro quem foi. Aí ela falou que se identificou com a minha história, que ela tinha 3 filhas também. Eu me lembro tudo que... Não, foi no dia lá da casa Marli, você passou por... eu passei pra você. Aí a gente começou a conversar. Ela falou, você vem aqui em casa? Eu vou. Eu já ia. Aí eu fui lá e a gente começou uma amizade. E foi muito interessante, porque a Marli ligou e falou, Ana, vamos montar um podcast? Aí eu falei, vamos, vai. Aí ela falou, fala com a Lúcia. Eu liguei, a Lúcia tinha sonhado, né, amiga? Ela tinha sonhado com o podcast. Falei, então é pra gente... E aí, a palavra, ela já me jogou a missão, né? A Marli falou assim, escolhe um nome. E eu estava no momento muito desse nome, recomeçar. E eu falei, gente, recomeçar é muito difícil. Porque quem já perdeu alguém sabe. Recomeçar é algo muito doloroso. A gente não quer sair daquela dor, a gente não quer seguir em frente. E quando eu coloquei o nome, né, e todo mundo já falou, isso mesmo. E começou a surgir. Por quê? Porque nós nos unimos no mesmo propósito. Verdade. E com o tempo, hoje nessa roupagem nova que vocês estão vendo, com essa arte nova que o Alexandre, arquiteto, urbanista, fez para nós, né? Com as nossas personalidades, nós percebemos o quê? Que a gente foi amadurecendo também junto com o podcast, não foi, meninas? Com certeza. Hoje, na verdade, tanto que a gente quer trazer agora, não só mais o sofrimento, nós queremos trazer para mostrar para essas meninas que são aí nos seguindo, né, que tem a gente como um exemplo para elas, é que a dor, ela não pode dirigir as nossas vidas. Na verdade, a gente tem que tirar proveito dessa dor e chegar num acordo. Tem que entrar num acordo com a dor, tem que entrar num acordo com esse luto e pegar parte da energia que você destina para essa dor, para esse sofrimento e direcionar para a reconstrução da sua vida. Então, por isso que a gente fala que é o pode recomeçar. E esse pode recomeçar, na verdade, a gente direciona para vocês aí que estão nos vendo, que é agora, que é nesse momento, que é nessa hora, que é nesse momento que você nos escuta, para você recomeçar a sua vida. Porque aqui são 3 mulheres que vivenciaram muito sofrimento. E uma coisa importante da gente falar para quem nos vê agora, é que esse recomeço nosso, ele é diário. Ele é um recomeço diário, porque todos os dias nós temos que tomar a decisão. Desafios, né? Desafio de não retroceder, de seguir em frente. Porque, gente, o tempo todo nós estamos nos deparando com dificuldade, com, como a Lúcia disse, desafios, com tantas situações que a nossa decisão tem que ser maior do que todos esses problemas. Aquela decisão de não desistir de você mesmo. Então, assim, às vezes uma seguidora nossa perguntou assim, mas como que eu vou prosseguir? Como recomeçar? Ela mandou essa pergunta, como recomeçar, Marli? Como recomeçar? Para mim, o recomeçar
ele surge, em primeiro momento, a partir daquela hora que eu não desisto de mim. Que eu não desisto de mim mesma. Que eu não desisto de mim, porque a responsabilidade de estar bem, de eu estar bem, ela é minha. Porque quando nós perdemos o nosso ente querido, quando nós perdemos o nosso esposo, muitas pessoas, elas estão preocupadas com a pessoa que partiu, com a pessoa que se foi. Às vezes perguntando, ai, mas... E principalmente pessoas que ficaram com remorso, pessoas que não tiveram a oportunidade de se perdoar, de despedir, ou que morreram, que o ente querido foi embora daqui, brigado. Então, assim, essas pessoas, elas não trazem paz no coração. Então, elas lidam com remorso e que para preservar a identidade de quem se foi, ela começa a não entender, por exemplo, o nosso processo de recomeço. Porque, às vezes, o que acontece? A Lúcia, ela tem que se esforçar ao máximo para poder estar bem, para poder lutar, para não ir junto, para não se afundar. Então, nesse processo de recomeço, eu digo para você, se priorize. Se priorize. Olhe para as suas necessidades. Esqueça as pessoas à sua volta, porque as pessoas, elas não sabem o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento. Então, assim, esse recomeço, como é possível esse recomeço? É possível quando você não desiste dos seus sonhos, não desiste de você. É a primeira coisa. E esse recomeçar, ele é nas pequenas coisas. Às vezes você não vai conseguir executar uma tarefa grande, mas você pode mudar hábitos pequenos, hábitos que, de certa forma, por mais simples que sejam, eles vão interferir na sua vida de forma positiva. Então, um conselho que eu deixaria hoje, na questão do recomeço, como é possível recomeçar? É não desistir de você. É não desistir de você, porque você tem que saber o seguinte, que a vida, ela vai passar de qualquer jeito. Ela vai passar se você ficar prostrada num sofá chorando, como também ela vai passar se você acordar de manhã e pegar uma vassoura e começar a varrer a casa e colher flores para colocar num vaso em cima da mesa. Então, na verdade, é necessário que haja uma movimentação em seu favor. Um gancho naquilo que a Marli está falando, eu tenho algo comigo, que tem coisas que as pessoas podem fazer por nós. Tem coisas que Deus pode fazer por nós, mas tem coisas que somente nós podemos fazer por nós. Quantas vezes, madrugada, eu levantava 2, 3 horas da manhã para limpar a casa, que era algo assim que eu precisava aliviar, eu precisava buscar um conforto em alguma coisa, e eu limpava a casa, amanhecia limpa, porque se eu não fizesse aquilo naquele momento, hoje eu tenho convicção que eu nem aqui eu estaria. Porque aquilo me dava, assim, um alívio, né? Não foi falar que me trazia outras coisas, mas me trazia um alívio para eu poder seguir em frente. Exatamente. Eu vejo que isso é importante, assim, toda essa fala, porque se a gente desistir da gente, o que vai ser? Nós precisamos acreditar em nós. E muitas das vezes as pessoas vão entender de maneira errada, vão entender da forma como elas enxergam. Mas o que a Marli disse, é você quem sabe da sua dor. É você quem sabe de onde você saiu e de onde você precisa sair. Ninguém vai chegar lá e dizer, ai, coitadinho de fulano. Né? Não vai, gente. A maioria das pessoas, elas vão te apontar. E elas vão esperar até quando fulano vai aguentar. As pessoas lembradas são justamente aquelas que não desistem, que não desistiram. Sim. Então, a gente passou pela dor e continua passando, porque nós sabemos que nós enfrentamos dificuldades. As dificuldades que nós enfrentamos, ela é real, porque tem mais uma situação, que é a questão em primeiro momento, até falei isso com as meninas aqui hoje, que o primeiro momento a gente lida com a perda do esposo. Esse é o primeiro momento.
você lida com a perda do esposo. E muitos homens e mulheres, eles vão se apoiar no quê? Nos filhos. Só que logo, logo, esses filhos, eles vão seguir a vida deles. Eles vão seguir a vida. E eles têm que seguir suas vidas. É verdade. Eles têm que seguir suas vidas. Então, um conselho aqui, que isso vale pra gente, é que quando nós falamos aqui do recomeço, é encontrar a verdade, encontrar você. É encontrar essa nova pessoa. Porque vai haver, durante esse processo da perda aí, vem também a perda da identidade. É aquela pessoa, parte de nós vai embora. Parte de quem nós éramos vai embora. Então é necessário que haja aí um reencontro com você mesma para que você comece a fazer algo para você se conectar com a sua nova vida, com essa vida que você tem. E não, na verdade, buscar apoio na vida do seu filho, porque o seu filho vai precisar seguir a vida dele. E aí muitas pessoas, a gente vê isso, as mães que entram em depressão, ou ela sufoca a vida do filho, porque vai dizer, mas meu filho não veio aqui hoje, mas meu filho... Então, assim, gente, nós estamos lidando aí com todo o processo da perda, com todo o processo do luto, com todas as situações, e uma das situações, então, que é a mais complexa de toda, é entender como se organizar para entender essa nova pessoa, para saber o que essa pessoa que ficou, o que ela gosta, o que ela precisa, como que ela vai seguir em frente, porque, assim, tem que haver esse autoconhecimento para que você não se apoie, para que você não faça dos seus filhos uma bengala para você, para que você não faça de um parente uma bengala. Por quê? Vai ter um momento que eles não vão estar ali. Porque eles vão seguir a vida deles. Então, assim, eu entendo assim, que nós temos que estar atentas a todos esses movimentos aí para justamente dar essa atenção que essa pessoa que ficou. E a gente se torna um peso. Exatamente. Mas para entender que essa pessoa que ficou, ela precisa, na verdade, tomar uma decisão de falar, eu vou reconstruir a minha vida. Eu não estou falando nem de relacionamentos, não. Eu estou falando dela olhar para si e falar assim, como a Lúcia, hoje eu vou cortar o meu cabelo curtinho, porque eu entendo que eu quero fazer isso por mim. Eu vou fazer minha tatuagem porque eu entendo que eu quero fazer isso por mim. Porque muitas vezes, Paula, essa pessoa, ela perdeu quem ela era, e ela não vai se encontrar. Porque se ela não voltar uma atenção para ela, para falar assim, gente, eu sou Marli, eu era essa pessoa, eu não sou mais essa pessoa, mas a partir de agora eu preciso entender as minhas limitações, eu preciso me encontrar. Porque, Paula, nasce uma nova pessoa. Eu acho importante o que a Marli falou. Eu quero pegar um pouquinho o livro aqui. Esse livro aqui já ajudou muitas pessoas, me ajudou também, porque é algo que a Marli ela começou a trazer pra gente, que foi essa nova identidade. Como que eu vou explicar resumidamente isso? Eu sou Ana Paula do Reile, né? Eu sou o Reile da Ana Paula, mas agora eu não sou mais Ana Paula do Reile, agora eu sou a Ana Paula. E aí é um conflito imenso na nossa cabeça. Quem é essa Ana Paula que viveu 25 anos com uma pessoa? Quantos anos você viveu? 20 anos. 20 anos. 24 anos. Então, é uma vida. E aí, ela vai abordar, eu oriento você que está passando pelo processo de uma busca de identidade nova a estar adquirindo esse livro. Por quê? Porque ela vai falar com propriedade aqui o que realmente a gente vive nessa nova busca interior pela nossa pessoa, pelo nosso eu, que era 2 eus, vamos dizer os eus, né? E que nesse momento você não é mais um só corpo, uma só alma com aquela pessoa, é só você, a Marli, a Lúcia e a Ana Paula. Quem somos nós? Como seguir em frente? Como recomeçar após tudo isso? Então ela compilou aqui pesquisas, experiências, compilou aqui neste livro o próprio olhar profundo de alguém que estava sofrendo para recomeçar. Não é alguém que pesquisou, eu vou pesquisar apenas e vou falar, não, é alguém que sentiu na pele. Passou o processo. Que passou o Passamos o processo. Entendeu? Então, é de grande valia. Muitas mulheres já agradeceram. Verdade.
por este livro, né? Que eu sinto que foi Deus, o Espírito Santo, que iluminou ela colocar em palavras. Já ajudou muita gente fora do Brasil, muitas pessoas. Esse livro realmente, porque ele fala, como você disse, Paula, de situações nossas, por exemplo, principalmente que é como ter aquela cadeira vazia na sala, né? É uma cadeira que não está ocupada, que antes tinha uma pessoa ali que direcionava, que ajudava, que tinha o apoio, que dava apoio, e que agora não tem mais. Então, realmente, esse livro aqui, ele é um livro que ele traz assim, parte de coisas que nós vivemos com o objetivo realmente de ajudar. E eu acho algo interessante, assim, falando sobre isso, olhando para a Marli, né? Porque o duro que a gente conhece, né? Olhando para ela e sobre a dor e o sofrimento, a tendência nossa é endurecermos, né? É endurecermos, é nos tornarmos amargas, é nos tornarmos fechadas por causa da dor. Mas eu vejo na Marli uma verdadeira romântica, ela é maravilhosa, né? Conta, né, pra gente um pouco desse lado, porque assim, é incrível. Tudo que ela viveu, tudo que ela passou, e ela passou muita coisa que não vai dar para falar tudo aqui. Mas, assim, é alguém que traz pra gente esperança, é alguém que traz pra gente, né, que o amor existe, que a gente pode continuar. E é igual ela disse, às vezes a gente pensa assim, não, as pessoas falam, né? Ah, não tá com alguém, não recomeçou. E não é bem assim, a gente recomeça de várias maneiras, a gente recomeça primeiro com a gente recomeça com os nossos projetos, a gente recomeça com os nossos sonhos, com aquilo que nós temos vontade de fazer. E a Marli, ela traz pra gente esta visão. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu sou uma... Eu não sou igual a Júlia, porque a Júlia sonha mais do que eu. Não, Clarinha. Clarinha. A Clarinha sonha mais do que eu. Mas eu acredito. Eu acredito, gente, que as coisas podem acontecer. Eu acredito que, assim, que a qualquer momento algo sobrenatural vai acontecer. Eu acredito que pode acontecer o amor novamente. Eu acredito, sabe, que Deus tem algo pra gente. Eu acredito que Deus tem algo preparado. Então, assim, o que eu aconselho é não se feche pra vida. Porque às vezes a tendência, como a Paula falou, é a gente ficar amargurada, ficar com raiva, fechar o coração, sabe? E assim, o nosso coração não... Eu começo a observar assim, se Deus nos deixou vivas, é porque Ele tem propósito. Com certeza. Porque se Deus não tivesse um propósito para mim, gente, Deus tinha me levado. Então, assim, se Deus deixou você respirando, se você está aí respirando agora, Deus tem um propósito para você. Por mais que você chore, que você vai chorar, que a gente chora, que a gente ri junto, coloca na sua cabeça, Deus tem propósito. E quando a gente acredita que Deus tem propósito, o trem fica mais fácil. As coisas elas ficam mais leves. Porque você sabe que você não está sozinha. E Deus tem uma preocupação com as viúvas e com os órfãos. Então, assim, se você tá viúva aí, menina, a Lúcia estava falando, ó, Deus menciona lá as viúvas e os órfãos. Então, assim, isso traz paz pra gente. Mas a questão, gente, ela é maior dentro de mim, assim, porque eu decido acreditar que é possível acontecer coisas boas a qualquer momento. Então, assim, o choro vem. Nossa, gente, de vez em quando eu caio no choro e choro mesmo. Se tô com vontade de chorar, eu choro e sabe? Mas depois vem o refrigério que Deus fala assim com a gente, né? Fala no meu coração. Tem chance de acontecer coisas novas. Então, assim, eu acredito que o melhor... Ela é maravilhosa. Eu acredito que o melhor... Ela é maravilhosa. Pode acontecer em qualquer momento. Eu acredito que Deus, da maneira que Deus uniu nós aqui, que Deus nos uniu aqui, pessoas totalmente desconhecidas, eu não te conhecia. Diferentes. Né? E assim, a gente se completa, né? Foi o que nós temos, que a gente é um diferente que se completa. Então, assim, gente, eu falo pra você, não desista. Sabe? Chora, enxuga as lágrimas.
passa um batom vermelho na boca, igual a Paula fala, sacode a poeira e vambora pra É frente. isso mesmo. Sabe? Então, assim, não se entregue à dor, não se entregue ao sofrimento e acredita. Como que eu faço? Eu acredito. E eu conto tudo para papai. Alguma coisa aconteceu comigo, sabe? Eu falo, Senhor, olha, aconteceu assim, assim, assado. Senhor, tal pessoa fez isso e isso comigo. Eu conto tudo para papai. Então, assim, se você aconteceu algo, não vai brigar, não. Conta tudo para papai. E isso eu já aprendi faz tempo. Então, às vezes, eu estou chateada com uma situação, eu estou revoltada com uma situação. Eu conto tudo para papai. Conto tudo para papai. E o papai do céu, ele é maravilhoso, porque ele realmente te escuta. E ele resolve todas as situações. Então, confie mais em Deus e menos nas pessoas. Você vai ter sucesso. Marli, me fala uma coisa. De toda essa jornada que você viveu, está vivendo, o que você tirou de lição de tudo isso? O que eu tirei de lição de tudo isso? Não olhar para a dificuldade. Não olhar para a dificuldade, porque a dificuldade, ela assusta. A dificuldade te faz sentir como gafanhoto. A dificuldade, ela te torna menor do que você já é. A partir do momento que você olha para a dificuldade, ela tira suas forças, ela tira sua coragem, ela tira seu ânimo, ela tira sua fé, ela tira sua energia. Então, assim, eu não olho para a dificuldade. Eu falo, vai dar certo. Eu só falo assim, às vezes, eu não sei, eu não tenho a solução ainda. Mas eu tô pensando, vai ter uma solução. Eu coloco na minha cabeça, vai dar certo. Eu não olho para a dificuldade. Eu penso assim, Deus vai agir. Eu acredito, gente. É algo assim que eu não sei falar para vocês, mas eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que Deus, ele vai fazer algo e vai dar certo. Então eu não olho para a dificuldade. Porque se eu olhar para a dificuldade, eu vou cair no choro aqui. Porque eu vou começar a me lamentar. Eu vou começar a olhar para as coisas que eu tinha e que eu não tenho mais. Eu vou começar a olhar para a vida que eu tinha e que eu não tenho mais. Então eu não olho para a dificuldade. Então, assim, eu penso que tudo que eu tiver que passar, eu nunca vou passar sozinha. Então eu sei que Deus está comigo. Então você tem que ter essa fé no coração que você não está sozinha. Sabe que você não tá aqui, gente. Uma coisa que eu entendo é assim, eu não sou obra do acaso. Sabe? Eu não sou uma pessoa que surgiu do nada e apareceu aqui. Não. Eu tenho um pai, eu tenho um Deus. E esse Deus, se ele me colocou aqui, ele tem um propósito para mim, e eu vou seguir e eu vou dar o melhor de mim, porque enquanto eu estiver dando o melhor de mim, Deus vai dar o extraordinário dele. Sabe? Eu vou dar o melhor de mim, mas Deus vai dar o extraordinário dele. E aí, gente, o milagre acontece. Sabe? Você olha para trás e pensa assim, gente, mas como é que eu cheguei até aqui? Você não chegou sozinha. Chegamos com a ajuda de Deus. É isso. Hoje, você definiria quem é essa nova Marli? Essa nova Marli, ela é uma Marli que aprendeu sorrir e chorar ao mesmo tempo. Porque eu descobri que quando a gente chora e sorri ao mesmo tempo, as lágrimas, elas são menos salgadas. Sabe? Elas são mais doces. Então, chorar pela dificuldade, mas sorrir pelas grandezas que Deus fez na nossa vida. Chorar pelos momentos de dificuldade, mas agradecer também pelos momentos que Deus estendeu a mão. Então, essa Marli hoje, ela consegue chorar e sorrir ao mesmo tempo. Ela consegue ver grandeza
Ela consegue hoje dar valor, por exemplo, num pôr do sol. Essa Marli hoje, ela consegue, por exemplo, olhar um céu estrelado e encontrar beleza. Coisas que ela não dava valor antes. Então, assim, essa Marli, mesmo experimentada na dor e no sofrimento, ela passou a enxergar graça, leveza nas coisas. É a Marli. Eu vejo assim que são palavras profundas que nos tocam, porque é uma palavra de vida. É vivida na pele, na experiência. E hoje, eu acho que você pode se definir como uma mulher forte, determinada e guerreira. Sou sua fã, tá? Sou sua fã. Quero ser sua amiga. Somos amigas. Obrigada por essa oportunidade. É uma alegria, né? Você quer falar alguma coisa, amiga? Quero agradecer a Marli, né? Porque desde o início da nossa história, eu não entendia os planos de Deus, nem os propósitos de Deus, como você disse. Mas se hoje eu posso agradecer a alguém, eu posso agradecer a você, porque ainda quando eu não acreditava em mim, você acreditou. E eu louvo a Deus pela tua vida. E muito obrigado por compartilhar desse momento tão lindo com a gente e com as pessoas que ainda vão assistir. Que Deus continue te abençoando. Amém. Eu quero agradecer, porque não tenho como falar sobre tudo, mas nós vivemos muitas coisas juntas. E a Marli, ela nunca me deixou sentir abatida e sozinha. Porque sempre ela teve uma palavra, essa força, né? Vamos pra cima. E às vezes é a mesma coisa que a Lúcia falou. Eu não acreditava em mim, mas ela acreditava. Eu falo que ela tem um olhar de águia. Né? Ela tem um olhar e ela olha por cima. Mesmo diante daquela dor, ela vai além nesse sonho, nessa esperança, nessa fé que nos deixa impactados. E ela passou comigo momentos assim da gente se abraçar e chorar juntas e sorrir juntas. Momentos de alegria, de dor, mas foi uma amizade que foi construída na presença de Deus, no amor de Deus. Verdade. E eu não tenho palavras para agradecer tudo que ela é na minha vida, essa amiga, essa irmã, porque é mais que uma amiga, é uma irmã em Cristo, é uma companheira. E eu vejo assim que Deus coloca pessoas na nossa vida. Ele já tem algo traçado pra gente. E aí, quando eu encontrei essas duas, eu falei assim, mas tem alguma coisa diferente que Deus quer com a gente. A gente não entendia, e tem coisas que a gente ainda está entendendo. Verdade. Mas nós estamos abertas, apesar de tudo, a dar o nosso melhor para ajudar a recomeçar na vida das pessoas e recomeçar na nossa própria vida, na nossa própria história. Obrigada. Por você existir. Eu quero agradecer a vocês. Quero dizer que eu amo o que Deus fez com a gente. Eu amo esse encontro que Deus marcou para nós. E nada acontece por um acaso. A gente sabe que Deus, ele une propósitos. E eu estou muito feliz por ter vocês como minhas amigas, minhas irmãs. Um beijo no coração. Beijos, a gente te ama. É isso aí.